Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que nos assiste através das redes sociais, nós estamos no culto da família, no momento da palavra, do qual o Espírito Santo nos revela, que está em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez, porque, meu Pai, nós vamos aprender hoje que em todo tempo, não é apenas em tempos bons, em todo tempo, o Senhor é fiel. Meu Deus, no mesmo Espírito que direcionou ao meu coração, nós nos entregamos agora a Ele. E se acaso ainda há algum empecilho em nosso meio, que o Senhor possa repreender agora, bata em retirada toda distração, todo espírito maligno que venha tirar o ímpeto da tua palavra, nós repreendemos agora, e em contrapartida que haja liberdade ao teu Espírito Santo, que ele venha falar mais alto em nosso coração, que nós possamos sair daqui tendo que o Senhor é fiel, em todo tempo o Senhor é bom, e a sua benignidade permanece para sempre. Deus, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Você vai se assentar na aplaudindo e glorificando essa presença maravilhosa que nós estamos sentindo agora. Graças a Deus. Existe um louvor que diz assim: és fiel em todo tempo. Glória! Todo tempo. Tu és tão nós cantamos que nós não louvaríamos, não importasse a circunstância. Nós cantamos o louvor interior, que Ele nos perdoasse por muitas vezes não louvar com sinceridade. Porque percebam, quem escreveu esse livro é denotado pela própria palavra como um dos homens mais sábios que já houve na face da terra. Salomão escreve esse livro já em meio à sua tenra-idade. Ele já era um homem vívido quando ele escreve esse livro. E ele nos revela aqui dois tempos. Porque primeiro ele coloca que tudo tem um tempo determinado. Só pode ter um tempo determinado.
aquilo que vem de Deus. É Ele quem determina, e quando Ele determina, quando Deus fala, está falado, não tem como revogar. Ele está dizendo, existe um tempo determinado, e nessa sequência Ele vai dizer que debaixo do sol, existe tempo para todo propósito debaixo dos céus. Aí Ele está falando do meu e do seu tempo. Quando Ele fala que é um tempo determinado, Ele está falando do tempo Kairos, que é o tempo de Deus. É um tempo que não é limitado a tempo, espaço, minuto, segundo, horas, dias. A Bíblia vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele está falando que tempo que é esse, pastor? É um tempo que não atende ao Cronos, que é o nosso tempo delimitado, que é por horas, segundos, dias, semanas e anos. Como funciona esse tempo Kairos? Ele atende a necessidade do momento, ele age no tempo certo, na hora certa. Este é o tempo de Deus. Ele está dizendo, não importa o momento, o tempo que você está vivendo, já está determinado por Deus. O que? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Percebam que, segundo o tempo que Salomão revela ao meu, a teu respeito, que é o tempo Cronos, ele vai dizer que existe um tempo de nascer. Tempo de nascer é um tempo bom, não é um tempo de alegria, não é um tempo que os pais se alegrem, ver o primeiro choro do bebê, né? Ver os primeiros passos, ver as primeiras palavras, é um tempo de alegria. Só que ele vai dizer que em contrapartida tem um tempo de morrer. Tempo de morrer não é um tempo bom. Para cada tempo bom existe um tempo ruim. Só que existe um tempo que está determinado. O problema nosso é que nós nos apegamos a tempos ruins. Por que que os tempos ruins nos atraem mais do que os tempos bons? Aí nós viemos para uma casa como essa, equilíbrio maravilhoso e oportunos, né? Os nossos levitas têm trabalhado, glória a Deus pela vida deles, né? Têm trabalhado com os pregadores, que nós louvamos em qualquer circunstância, não importa a circunstância. Mas isso de lábios é lindo, porque nós nos apegamos a tempos ruins. No tempo bom, muitas vezes nós nem lembramos que foi o Senhor que fez. Muitas vezes, quando nós conseguimos aquele carro bom, aquele apartamento bom, aquela casa boa, isso no momento de regalia, a gente pede até para não contar para ninguém se não pedir dinheiro emprestado. Não fala para ninguém, não conta para ninguém, mas quando nós estamos em tempos ruins, a gente sai contando para todo mundo. A gente vai para as redes sociais, a gente faz questão, a gente se apega a esse tempo. E sabe o que acontece quando nós apegamos a tempos ruins? Ele dura mais tempo. Nós protelamos as bênçãos do Senhor. Aí nós viemos para uma casa como essa e cantamos que em todo o tempo Ele é bom, Ele é tão bom. E qual é a nossa reação através das adversidades? Eu quero falar contando uma experiência que eu vivi há 2 semanas atrás. Eu estava fazendo minha primeira viagem, eu cheguei em Cajamar, no CDD, nos Correios, e é uma parada aqui para mim, ela dura meia hora. Ela não costuma passar disso, eles costumam ser bem rigorosos com o horário. Só que nesse dia, quando eu chego lá, está um caos o correio. Algumas carretas que vinham de Santa Catarina atrasaram, e estava assim muito bagunçado. Mas eu consegui adentrar, eu estacionei na doca que me cabia estacionar o caminhão, eu estou ali aguardando a descarga, e passou-se a meia hora e nada de ninguém aparecer, e do lado de uma carreta com a bandeira, né, de Maringá, no Paraná, e como estava um dia muito quente, não é costume meu também descer do caminhão, eu desci porque nós estávamos tentando os pernilongos, já estava ali fazendo a festa, e eu falei, eu vou descer do caminhão, não é prática meu descer do caminhão, mas quando Deus tem que encontrar um coração contente, Ele usa de oportunidades, é no momento certo e na hora certa. Eu estava atento até aquele momento, é o momento Cronos, eu preciso sair porque eu estou atrasado, mas no tempo de Deus Ele está dizendo, tem alguém que precisa ser ministrado hoje. A parada que era para ser de meia hora, durou 1h30, e eu desço no caminhão, e quando eu desci no caminhão, eu fiquei à frente ali, vendo se estava tudo em ordem. E eu pude observar que no fundo daquela carreta
né? Tinha um homem que estava falando ao telefone, ele estava ali, como ele estava preocupado com a carga aqui dele, que já estava descarregando, ele está falando com o telefone do viva voz. E ele está no fundo ali no baú, e eu estou à frente do meu caminhão só observando. Eu não gosto de ficar prestando atenção à conversa dos outros, como diz no popular, eu não sou Zé Povinho. Mas eu não pude me conter, porque estava no viva voz. E eu pude perceber uma mulher do outro lado muito alterada, ela gritando, e o grito dela era de desespero. Ela dizia: eu não tenho que passar por isso, você dê um jeito, eu não sou obrigado a passar por isso. E eu vi aquele homem desconcertado. De repente ele encostou a cabeça no baú, desligou o telefone, e ele veio para frente do caminhão, e ele chegou para mim e falou, até meio desesperado, falou: costuma demorar aqui para descarregar? Eu falei: não é costume, não estou entendendo por que está atrasado hoje. Ele falou: rapaz, eu estou com um problema sério para resolver, eu precisava ir logo para casa, eu não sou daqui, eu sou de Curitiba. E eu falava: mas o que está acontecendo? Eu não pude deixar de ver. Ele falou: não, é que meu filho de 22 anos de idade, ele acaba de ser preso. Os policiais invadiram a minha residência e levaram ele em custódia, ele está passando por audiência de custódia agora. E eu falei: essa moça, essa senhora que você estava falando, era a mãe? Ele falou: não, a mãe dele era uma santa. Eu falei: não estou entendendo. Ele falou: não, a mãe dele era uma santa. A mãe dele foi uma resgatadora na minha vida. Para que você entenda, quando a conheci, eu era um desregrado na minha vida. Ninguém da minha família era conhecedor da palavra, conhecedor de Deus. Nunca tínhamos. Nós tínhamos para nós que não tínhamos religião. E eu era muito apegado a essas corridas de motocross. Eu tinha todos os equipamentos, e eu me aplicava muito nessas corridas de motocross. E eu era bom, eu ganhei alguns títulos. Mas um dia eu sofri um acidente, quebrei vários ossos do corpo, e eu conheci a mãe desse menino na fisioterapia, na reabilitação. E não demorou muito, a gente passou a namorar. Essa mulher foi um divisor de águas na minha vida. Ela me apresentou um Deus que eu não conhecia. Ela me levou para a igreja, toda a família dela era da igreja. Ela me levou para a igreja, eu conhecia Deus, eu conhecia o Senhor. Nós casamos em 2 anos. E o meu sonho era ser pai, meu sonho era ter um filho de qualquer custo, eu queria ter. E depois de casado cerca de 1 ano, Deus usou uma missionária dentro da igreja para falar que Ele me daria um filho, e que esse filho seria uma bênção na minha vida, ele seria um divisor de águas na minha vida, que eu ia me alegrar muito vendo esse filho. Deus ia me visitar com esse filho, e nós nos apegamos a essa promessa. Minha mulher realmente engravidou. Nós estávamos contentes, aguardando esse filho, porque era a promessa do Senhor, e era meu sonho. No decorrer, no pré-natal, nós descobrimos uma enfermidade que até minha esposa desconhecia. Ela tinha lúpus, o que tornava a gravidez de risco, tanto para a mãe quanto para a criança. Mas nós nos apegamos à palavra daquela missionária: Deus vai me dar um filho. E nós somos firmes nesta promessa. Chega o dia em que eu levar ela para a maternidade. Eu me lembro que por ser uma gravidez de risco, não me permitiu assistir o parto. Então eu com ela para aquela sala, e de repente só veio a notícia: o seu filho já está no berçário. Eu me lembro de estar indo até o berçário, era um menino lindo. Eu me alegrei muito, eu chorei com ele no colo, porque era a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Só que eu pergunto sobre a minha esposa, e ele diz: houve uma intercorrência, nós estamos fazendo de tudo. Minha esposa passou 2 dias no hospital e faleceu. E nós nos apegamos a Deus. Quando eu recebi a notícia que ela tinha falecido, eu passei a detestar aquele menino. Eu passei a odiar a existência dele, porque ele tirou a mulher que me resgatou, ele tirou um anjo da minha vida. Eu passei a detestar aquele menino, ao ponto da avó materna pegar o menino e criar ele até os 5 anos de idade, porque eu não suportava ver o menino. Eu passei a tornar a minha vida um inferno, eu voltei a consumir drogas, passei a trabalhar com caminhão, e desde então eu era viciado.
Até que um dia a minha sogra, preocupada com o meu estado, preocupada com a minha rejeição com o meu filho, um dia levou um pastor vindo de fora da minha casa para fazer uma oração. E lá Deus usa, toma a boca daquele pastor para reafirmar: este menino é uma promessa na tua vida, ele vai ser um divisor de águas na tua vida. Naquele dia eu resolvi voltar para a igreja, estou na igreja de novo. Lá Deus me visita novamente. Eu passo a me relacionar novamente com meu filho. Depois de 5 anos, Deus prepara uma pessoa para se casar comigo. Essa pessoa aceita de pronto meu filho e nós passamos a criar ele. Era uma bênção na igreja, era ele indo nos estudos. Eu ficava orgulhoso, porque afinal é a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Com 15 anos meu filho conheceu as drogas. Com 15 anos ele passou a vida no mundo obscuro. E como eu trabalhava muito, viajava muito, ele morava com a madrasta não tinha obrigação nenhuma, como ela mesmo falou no telefone: eu não tenho obrigação. Ele falou: há 2 anos o meu filho se envolveu com uma quadrilha que rouba carga. E por ele ter facilidade com o caminhão, porque eu mesmo ensinei para ele ia para dirigir os caminhões que os bandidos roubavam, sequestravam, levavam o motorista para o cativeiro, ele ia conduzir o caminhão. Sabe o que aconteceu essa noite? A polícia entrou, invadiu a casa, arrombou o portão e levou ele preso. E agora eu estou aqui, e o que passa na minha cabeça: onde é que está a bênção que o Senhor falou que esse menino ia ser? Ele só me deu trabalho até hoje. E Deus me direcionou a trazer uma palavra para aquele homem que eu quero dividir com vocês. Sobre alguém também que o filho começou a ter dor de cabeça e de repente morre, e essa mulher foi capaz de dizer: vai tudo bem. Vamos comigo? Em 2 Reis, capítulo 4. Todos conhecem a história. Reflete a vida de uma sunamita, que ela resolve reconhecer um homem de Deus passando pela vida dela. Talvez como este homem, esse motorista, chama-se Paulo César, o filho dele, Davi. Orem por esses dois. Ele reconheceu em primeiro momento que o menino era uma bênção, era um menino lindo. Eu chorei quando ele acabou de ver a promessa de Deus cumprindo. Talvez o que essa mulher viu, por ter abraçado a vontade de Deus na vida. Olha só, ela contemplou, ela abraçou o homem de Deus, ela preparou um lugar para o homem de Deus, e a retribuição do homem de Deus para ela. Olha só, aqui a partir do versículo 15, capítulo 4, versículo 15. Alguém diz: pelo que disse ele, chama. E chamando-a, a ele se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, agora pois corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu filho. E ela disse:
vai bem. Eu fiz questão de ler o texto, porque eu poderia só me ater a esse versículo 26. Mas para vocês notarem a gravidade, não estava nada bem na casa dela. Ela estava com um defunto trancado no quarto. Ela estava com um marido descrente sobre a fé dela. Por que você vai lá? Não é nem domingo. Por que você vai na igreja de novo? A situação não está boa aqui em casa. Tem pessoas como esse homem que eu pude falar para ele que o filho ainda não está morto. Ele só tem uma dor de cabeça, ele só está dando uma dor de cabeça, ele só foi preso, ele está passando sob custódia, mas quem disse que o Senhor não marcou encontro com ele lá dentro? Ele só está dando dor de cabeça, ele ainda não está morto. Essa mulher teve que assistir o marido que o filho deu dor de cabeça, leva para a mãe dele, eu não quero ter trabalho. A mulher esteve com ele nos joelhos até o meio-dia, imagina. Você está com alguém dando dor de cabeça e você ser capaz de dobrar o joelho e interceder pela vida dele, não abandonar, não jogar fora, porque afinal Paulo César poderia falar para o filho dele: pega as tuas coisas e vai embora. Eu não sou obrigado a aguentar um cara de 22 anos dentro de casa dando trabalho para minha mulher, porque a mulher já estava cobrando isso dele. Eu não sou obrigado a passar por isso. E ele estava empavoroso para voltar logo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu falei: eis aí. É aí que Deus já está trabalhando. Talvez não seja nem na vida dele, é na sua. Porque talvez até hoje você tenha enxergado ele como alguém que dá trabalho. A partir de hoje você vai começar a ver que ele é parte de você e que ele precisa de você mais do que nunca. Essa mulher falou até mesmo ao servo do profeta que estava tudo bem. E eu já estava estudando essa palavra há um tempo para poder dividir com aquele rapaz. E eu buscava motivos para a fala dessa mulher. Ela mentiu, porque ela sabia que não estava nada bem. Como é que ela foi capaz de dizer está tudo bem? O que motivou essa mulher a olhar para toda aquela situação grave? Porque o filho morreu em seus braços, sem ela poder fazer nada. O que levou essa mulher a dizer está tudo bem? Como eu mostrei para vocês no começo, existem dois tempos na nossa vida. Existe o tempo bom, mas existe um tempo ruim. O problema é que essa mulher, diferente de nós, muitas vezes que nos apegamos às coisas ruins que acontecem, porque se é na vida de qualquer um de nós, muitos de nós até entrava em parafuso. Teve mãe surtando ali na porta do hospital esses dias, porque o filho foi envenenado, a mulher entrou em surto: eu quero morrer também. Só podemos suprimir essa dor, porque é uma dor terrível. Você assistiu o filho morrer nos seus braços. Essa mulher foi capaz de suprimir essa dor, porque ela não se apegou ao tempo ruim. E que tempo essa mulher pegou? Olha lá como o profeta fala com ela no versículo 16: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. Eu não quero o tempo da morte, eu estou me apegando ao tempo da vida. Esse menino é promessa na minha vida. Não importa o que ele está vivendo hoje, eu vou me apegar ao tempo da vida. Foi por isso que ela foi capaz de dizer: está tudo bem. E talvez se ela tivesse dividido com alguém ia falar: você está doido, o menino está morto. Está morto para você. Ele veio no tempo da vida. E é este tempo que eu vou me apegar. Ela se apegou ao tempo da vida e ela foi capaz de dizer para todos que passaram por ela: vai tudo bem. Talvez você veio até essa casa hoje e alguém suprimiu a tua fé. Você vai lá mais uma vez. Você não está vendo que com esse aí não tem jeito? Quanto já foi feito por ele? O quanto que a família, que os amigos, que o pastor, que isso e aquilo.
Talvez porque você dividiu com pessoas erradas os seus momentos ruins. Porque esse homem, eu pude falar para ele, eu falei, olha, do momento em que eu gostei aqui, eu não perguntei nada para você de tempo pessoal, e você já descarregou tudo, dizendo tudo que o menino tem de ruim. A única coisa que você falou que era bom foi quando você o viu nascer. Tem pessoas que só pegam na promessa quando está aqui na casa do Senhor. A palavra está falando, eu vou fazer, eu vou mudar. Eu me apego aqui, quando eu saio lá fora, que eu vejo a circunstância, eu esqueço desse tempo bom, e eu começo a dizer que tudo está ruim, e você encosta na pessoa para falar qualquer coisa, ela vem despejando em cima de você tudo que está acontecendo de ruim. Pare de falar o que está acontecendo de ruim, porque tem um tempo determinado. Não se apegue ao tempo cronos, que é este momento que você está vivendo agora. Vai passar. O que ele quer dizer? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? É passageiro, vai passar. Enquanto isso, se apega ao tempo da vida, se apega ao tempo bom, porque eu já determinei para a tua vida vitória. Existe um tempo determinado. Eu pude ministrar na vida de Paulo César que esse tempo está determinado, e quem sabe hoje Deus está entrando agora na cela daquela prisão para falar com Davi. Acabou. Você vai ressuscitar. Mas existe de nós um ato de fé, de deliberar que vai tudo bem. Para de dar, sabe, armas, subterfúgios para o seu inimigo. Porque quando você vai lá declarar, meu filho, minha filha está fazendo isso, isso e aquilo, porque ele, olha, eu não ensinei assim, mas ele fez sim. Eu sei, Deus está falando para mim, para você, eu sei, mas eu já determinei sobre a vida dele também, um dia que eu vou encontrar, e é no momento certo, não é no seu tempo, é no meu. Ela está nessas condições, ou ele está nessas condições hoje, mas o dia que eu me encontrar com ele, quer ver como é que Deus age? No versículo 26, ela é capaz de dizer ao moço que o profeta enviara ela dizendo, vai tudo bem, ou seja, eu não tenho nada para falar para você. Versículo 27, chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar, e disse, porém o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou o que é. Existe pessoa quando não está no ímpeto de louvor e adoração, não reconhece o trabalho de Deus, não é digno de saber o que se passa com a minha e com a sua vida, e muitas vezes nós saímos dividindo com todos. Aí a pessoa dá um conselho contrário para a sua vida, ao contrário daquilo que Deus tem reservado para mim e para você, ao contrário do que tem determinado por Deus na minha vida e na sua. Aí nós nos entregamos. Não, a mulher se jogou nos pés e falou, Deus não me revelou ainda o que é a mulher. Ela vai dizer, aleluia, versículo 28, e disse ela, pedi eu, meu Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes. Eu pude falar com o Paulo César, talvez você está se sentindo ludibriado. Você falou para mim que talvez tenha sido um engano. Duas pessoas foram usadas para falar a respeito do teu filho, que ele seria um divisor de águas na sua vida, mas talvez a divisão de águas na tua vida está acontecendo na noite de hoje. Eu tenho certeza que você vai sair daqui outro homem, enxergando o seu filho com outro olhar. E ele pode ir às lágrimas naquele momento, porque Deus não enganou. Porque ele disse que vai ser bênção, vai ser bênção. Ele disse que ele tinha prometido para aquela mulher um menino no tempo da vida, não no tempo da morte. Então não se apegue à morte, se apegue à vida, se apegue à promessa de Deus. Quando a palavra sai desse altar, abrace a ela, viva por ela. Muita gente tem uma alusão diferente, sabe? Quando ministramos a palavra aqui, a pessoa fala só recebendo amém, amém, é isso mesmo, amém. Porque o amém para muitos significa assim seja, e é muito mais do que isso. O amém no seu significado primário é algo além do assim seja.
Quer dizer, se você for buscar os originais, vai dizer: nisto eu me apego. É a mesma coisa que você está se afogando em algum lugar e de repente passa uma boia para você, você pega aquilo como se fosse um fio de esperança na tua vida. Eu não vou largar, porque se eu largar eu vou morrer. A cada palavra que é lançada nesse altar, se apegue a ela, diga amém. Nisso eu vou me apegar, não importa o que vai acontecer, eu me apego à palavra. Nisso eu me apego, porque é a minha salvação. E eu tenho certeza que Paulo César saiu, eu não mais o vi depois daquele dia, mas eu tenho certeza que ele se apegou a essa palavra. A mulher achou que o profeta a tinha enganado. Eu te pedi, meu filho, eu não falei para você não me enganar. Versículo 29, e ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. É aquele momento que você sabe que as coisas estão difíceis na sua casa, e você vem até a casa do Senhor, e depois de você ouvir a palavra, você está vendo: pastor, está difícil lá, vai fazer uma visita, pastor. E o pastor vai lá com o ímpeto de louvar, de impor as mãos, de determinar algo. Só que essa mulher, ela não queria apenas a presença de um bordão, de uma palavra enviada. Ela falou: eu quero muito mais que isso. Olha lá, versículo 30. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Se apegue com Deus, não se apegue a homens. Eu vou lá no apóstolo tal porque ele tem a unção da cura, eu vou lá no fulano de tal porque ele não se apegue com Deus. Eu não vou te deixar, não vou voltar para casa hoje se o Senhor não for comigo. Aleluia. 31, e Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. Porque às vezes uma palavra de qualquer profeta que seja não vai resolver, senão a presença dele. Se for ele tem valor, ele está dizendo: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Não aceite qualquer outra presença. Nada é melhor do que a presença dele. Nós ouvimos: nada mais me satisfaz. Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo, não estiver comigo. Era isso que essa mulher estava fazendo. Aleluia. E qual a importância de nós levarmos Deus para casa? Qual a importância de levar Deus para os nossos embates pessoais? Aquilo que eu fui capaz de dizer está tudo bem, para quem não interessa, mas eu agora levei diante do Pai. Qual a importância de levar ele para casa? Olha só, versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Para muitos não há mais esperança, mas a Bíblia vai dizer que este Deus, que no tempo dele opera, diz: ainda que esteja morto, viverá. 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele e a carne, e o menino se aqueceu. De repente, aquilo que você enxerga hoje, como o Paulo César está me entregando, esse menino agora foi preso, talvez até seja morto lá dentro da cadeia. Deus está falando: a partir do momento que você entregar as minhas mãos, a partir do momento que você me levar para casa, eu vou encarar esse problema de frente. Já não vai ser mais problema seu. Vai começar a aquecer agora no coração dessa pessoa. Eu não sei por que você está orando, eu não sei quem está te dando dor de cabeça hoje. O que eu sei é que Deus já está aquecendo o coração dele. Sabe, aqueles discípulos, quando encontraram Jesus, dizia: nosso coração fervia com palavras que ele falava. Talvez até hoje as suas palavras dentro da sua casa não tenham tocado o seu ente querido, mas a partir de hoje atribou a conversa com ele e ele vai se aquecer. Aleluia. Versículo 35. Depois voltou e passeou
e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e voltou a abrir os olhos. Aleluia! Talvez você tenha tentado lá, pastor, eu tenho tanto conselho para não entrar nessa vida, eu tenho tanto conselho e não chegou. Ei, quando Deus encarar esse problema de frente, Ele vai passear naquele lugar que você vai falar, pode vir na minha casa. Ele vai passear, sabe o que quer dizer isso? Quem manda aqui sou eu. Vai espirrar todos os demônios que tem lá, e esse jovem ou essa jovem vai voltar a enxergar. Aleluia! Aleluia! 36, então chamou Geazi e disse, chama a Sunamita. Deus vai te chamar por esses dias. Talvez você já tenha até esquecido, eu orei tanto. Mas parece que a pessoa não tomou jeito, pastor, eu larguei de mão. Deus vai te chamar por esses dias. Olha só o que Ele vai dizer. Aleluia, chamou-a e veio a ele e disse, toma o teu filho. Você não perdeu um filho, ainda está nas mãos do Senhor. Ele está trabalhando na vida dele hoje, você crê? Você não perdeu esse ente querido, ainda está nas mãos dele. Ele está trabalhando, talvez você tenha esquecido, mas Ele vai te mandar chamar. Do nada. 37, veio ela e se prostrou a seus pés, inclinou a terra e tomou o seu filho e saiu. O que é do Senhor, o diabo não toma. Eu pude ministrar na vida do Paulo César, e eu tenho certeza que ele voltou para casa com essa palavra. Eu tenho certeza que os temores dele, porque eu pude notar que antes mesmo que eu saí primeiro do que ele já tinha ligado o louvor do som da carreta, estava bem alto. E um dos louvores, aleluia, se eu louvei a Deus quando esses meninos estavam cantando aqui, foi justamente esse: te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei. Porque é assim que Ele faz. Deus é fiel em todo o tempo. O problema é que nós só nos apegamos a momentos ruins. Se essa mulher tivesse se apegado ao tempo ruim, talvez ela tivesse voltado ao marido e falado, olha, vou providenciar o enterro. Eu falei para aquele homem não me enganar, ele me enganou. Porque muita gente vai embora da igreja porque se entristece com homens. Aquela mulher não se apegou a homem, ela se apegou à palavra da vida. Existe uma palavra que é de vida, não foi homem que falou. Volte para casa com essa palavra de vida. Creia que Ele ainda está no controle dessa situação. E por mais que nesse momento se levante, como foi o caso dele, arrombou a casa, assustou minha esposa, ela estava desesperada, me pedindo para voltar logo. Mas eu posso ir para casa, aleluia, com uma firme segurança de me cantar. Não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Isso é uma operação de resgate na vida dele, é uma operação de resgate na minha e na sua vida. Não descreia do tempo de Deus. Existe um tempo determinado. Se apegue a este tempo. Para de olhar no momento em que você está, porque no momento em que nós estamos é isso. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Talvez aqueles amigos que foram embora, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Mas existe para você e para mim um tempo determinado, e esse não vai passar. E não é na minha e na sua hora, é no tempo dele, é no tempo oportuno dele. Se apegue a esse tempo. Se apegue a esse tempo e seja capaz de dizer que Ele é fiel em todo tempo. Amém? Se coloca de pé, eu quero chamar os ouvintes. Porque Ele é fiel em todo tempo. Nós vamos cantar isso com propriedade, nós vamos